O retrato Oswaldo Peralva. Parte 10. Geografia do Cominforme. Pessoal, esse horário é o horário que passa muito avião aqui, então se fizer alguns barulhos aí, vocês me perdoem, tá? De repente não aparece aí, é só na minha orelha aqui que faz esse barulhão. Vamos lá, para a leitura. Obrigado pela presença, não esquece de deixar o joinha e compartilhar. Geografia do Cominforme. Bucareste, a sede do Cominforme, erguia-se sobre extenso vale, limitando-se a oeste e sudoeste, por uma série de colinas. À margem esquerda de um pequeno rio, afluente do Danúbio, o Dâmbovița, que atravessava o vale de noroeste a sudeste, localizava-se a quase totalidade da população bucarestina, superior a 1 milhão de habitantes. A artéria principal da cidade era a Calea Victoriei, ampla, moderna, com grandes edifícios e praças, estendendo-se na direção norte-sul. Em certo ponto, os bulevares Independentei, Universitei e outros, que corriam em linha reta no sentido leste-oeste, começando no Jardim Botânico e passando sobre o Dâmbovița, cruzavam a Calea Victoriei e prosseguiam para além da universidade, a ocidente. Costava ter sido um pastor chamado Bucur, o fundador da cidade, donde seu nome, em romeno, Bucureste. Atribuía-se também a origem dessa designação à palavra Bucurii, que se poderia traduzir por prazer. E, com efeito, ali estava uma cidade aprazível, plena de belos e agradáveis recantos, com 3 ou 4 parques entrecortados de lagos e ribeiros, alamedas e jardins. Com praças e avenidas espaçosas, restaurantes, bares e pista de dança a céu aberto, além de alguns bons teatros, cinemas e outras instituições culturais e desportivas. Faltava-lhe, entretanto, personalidade arquitetônica, o que talvez se explicasse pela ocupação estrangeira de tantas vezes suportou. Até 1861 foi Bucareste ocupada sucessivamente por turcos, sérvios, austríacos e russos. Após meio século, em 1917, voltou a ser ocupada pelos exércitos austríacos, búlgaros e alemães. E mesmo nos anos de paz que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, sofreu avassaladora influência econômica e cultural de outros países europeus, sobretudo da França. Os estrangeiros que aí vinham residir construíam suas moradias de maneira que aprovesse, sem levar em conta as tradições nacionais. Assim, podiam-se ver, ainda agora, no mesmo trecho, horrorosas casas em formas de cubo, seguidas de edifícios austeros, de um classicismo grego, ou de pequenas igrejas estilo bizantino, ao lado de prédios novos, pesadões e enfeitados, de inspiração soviética. Bucareste era tida outrora como a Paris dos Balcãs. E desse título é provável que se orgulhassem seus próprios governantes, cujo espírito de imitação atingia o mais baixo servilismo. O Parque Kiselev, por exemplo, era quase um plágio do Champs-Élysées, em Paris. E o Arco do Triunfo mais adiante era também simples cópia, em tamanho reduzido do original parisiense. Ademais, por essa época, o francês chegou a ser a segunda língua na Romênia. Daí que Abdul, o representante libanês,
utilizando sua experiência de cidadão de um antigo protetorado da França, explorasse a humildade com que o romeno ainda se portava ao escutar esse idioma. Se íamos os dois a uma casa comercial, eu tratava de me fazer entender em romeno, mas ele não, ia falando logo em francês. O resultado é que o empregado me deixava esperando, saía para atender a outros fregueses, e só depois de alguns minutos vinha decifrar o que é que eu desejava. Enquanto isso, o libanês dirigia-se a outro empregado, tratando-o por tu e pedindo em francês alguma mercadoria. Encontez, donnez-moi. Se o homem sabia francês, entendia polidamente, dando-lhe o tratamento de vos e monsieur. Se fazia ar de não entender, o libanês repetia a frase, com gestos de impaciência e em voz mais alta, como se só admitisse duas possibilidades: que o empregado não lhe tivesse prestado a devida atenção ou fosse meio surdo e nunca que ignorasse esse idioma. Então o romeno aflito agitava a mão aberta diante dele, pedindo que esperasse. E ia buscar alguém que falasse francês. E sempre havia alguém. Os atuais governantes da Romênia tomaram medidas drásticas para eliminar no país a influência econômica e cultural da França, a ponto de restringir o acesso a determinados locais, onde se vendiam de segunda mão obras francesas antigas. Havia em Bucareste 4 lugares desses. Era o que lá se chamava anticariate, correspondente ao que no Brasil se chama sebo. 3 deles, cuidadosamente controlados e expurgados, estavam abertos ao público, mas o outro, não controlado nem expurgado, só podia ser frequentado por altos funcionários do Estado ou do partido e pelos representantes do Comiforme. É certo que nas livrarias comuns se encontravam alguns volumes em francês, mas selecionados e editados na própria Romênia ou na União Soviética, ou então publicados pela editora comunista da França, a Edizioni Sociales. Nem por isso, entretanto, a Romênia se libertou da influência estrangeira, porque após a Segunda Guerra Mundial, a presença francesa foi substituída pela presença soviética, mais ostensiva, mais direta, mais oprimente. Bucareste se converteu na Moscou dos Balcãs. O viajante, ao descer ali de avião, defrontava logo uma dupla estátua de Lenin e Stalin em bronze em meio ao saguão do aeroporto. Rumando para o centro, verificava que 2 dos maiores monumentos da cidade eram em homenagem, um ao soldado soviético, outro a Stalin, cuja estátua colossal dominava um logradouro que também lhe adotava o nome: a Praça Stalin. Perto daí encontrava-se belo e vasto parque. Chamava-se Parque da Cultura e Repouso. I.V. Stalin. Porra, tudo tinha nome de Stalin? Tudo chamava Stalin no negócio. Nossa, que coisa. Quando a caminho do Lago Snagov ultrapassava-se o perímetro urbano, via um edifício enorme com a fachada semelhante à Universidade Lenin de Moscou. Tratava-se de gigantesca empresa gráfica e editorial, designada por combinado poligráfico Casa de Cinteia I.V. Stalin.
O outro parque de Bucareste foi dado o nome do escritor soviético Máximo Gorky. E o colombiano esportivo, e o combinado esportivo, com seu estádio, tomou o nome do clube futebolístico mais famoso da União Soviética, o Dinamo. O museu do movimento revolucionário foi batizado de Museu V.I. Lenin e V. Stalin. O Instituto de Ciências Econômicas e Planificação também se chamava V.I. Lenin. Havia ainda uma livraria especializada na venda de livros russos ou editados na União Soviética, em vários idiomas, a Cartea Russa. Em um Instituto de Estudo Romeno-Soviético, a Associação Romena para Laços de Amizades com a União Soviética, Arlus, e quem passasse pelo Boulevard Nicolás Ceausescu via no topo um prédio de 9 andares, em grandes letras, esta estranha palavra, Sovronpetrol, que significa sigla de uma companhia mista soviética romena que explorava o petróleo de Ploesti. Nota de rodapé. Dizia-se à boca pequena que Sovronpetrol fora dissolvida após a morte de Stalin, porque, como tantas outras companhias organizadas por Moscou, nas democracias populares, levava para a União Soviética a parte do leão, constituindo-se assim numa das fontes de hostilidade antissoviética nesse país. Assim, os russos do Cominform deviam sentir-se ali como em sua própria casa. Tudo, no entanto, se achava na parte nova de Bucareste. Em contraste com essa, havia Cidade Velha, que se desenvolvera ao acaso, em tempos idos, e parecia um labirinto de ruas estreitas, tortuosas e sujas. Era aí que ficava a rua Valeriu Branistri, 56, a sede do Comiform, ocupando uma área retangular de 400 metros de comprimento por 100 de largura, eriçada de construções e toda cercada de muros, como um castelo feudal. Até nisso verificou-se a substituição dos franceses pelos russos, pois nesse local, antes da instauração do regime em vigor na Romênia, existia a filial de um banco da França, que, aliás, construía esses prédios para o seu próprio funcionamento e para a residência de seus funcionários. Quando o Cominform transferiu-se em 1948 de Belgrado para Bucareste, encontrou nesse conjunto de edifícios a sede apropriada para suas instalações e só teve o trabalho de passar em volta, como um cordão de isolamento, essa amurada alta, com 3 portões de ferro abrindo para o recinto. Os que viviam e trabalhavam aí dentro só podiam transitar por esses portões mediante a exibição de um documento especial, o Propusky. E a não comunistas era totalmente proibido o ingresso. Jamais um pé burguês pisou seu solo sagrado. Em fevereiro de 1956, poucos dias após o 20º Congresso do PCOS, um repórter norte-americano procedente de Moscou e em viagem para os Estados Unidos tentou franquear o portão e entrevistar Mitin, que, aliás, não havia regressado da União Soviética. O miliciano barrou-lhe os passos, sacudindo o dedo no ar e reclamando: "Propusky! Tavariki! Propusky!" 2 semanas depois, em reunião do colegiado, Mitin
lia, em meio a risadas nossas, a tradução da nota em que esse jornalista narrava sua malograda tentativa de penetrar no recinto daquela organização e falar a seu chefe. Dizia a nota do Cominforme que se constituía de um grupo de edifícios escuros, cercado por uma amurada sombria. Foi tudo o que eu vi. E era tudo o que podia ver, de fora. Um dos lados curtos dessa amurada, que tinha a forma de retângulo, ficava na rua Valeriu Branisti, com um portão pequeno, servindo de entrada oficial. Do lado oposto, o muro dava para um terreno devoluto, cercado de arame farpado, onde alguns soldados, por defastio, praticavam horticultura. Num trecho inferior do muro situado à rua direita, achava-se o portão grande, por onde transitavam veículos. E no trecho inferior do muro à esquerda, havia também um portão, menor dos três, pouco utilizado, que dava para o início de uma rua. Cruzando o portão da Valeriu Branisti, penetrávamos no recinto. Ali estavam frente a frente duas filas de edifícios, dispostos ao comprido da área, e entre elas formando uma alameda, frondosas árvores, sob cujas copas se estendiam bancos de madeira. Nesse recinto havia 4 edifícios de 3 andares, além de várias casas de 2 e de 1 pavimento, nos quais residíamos, cerca de 220 funcionários, com nossas famílias, num total aproximado de 500 pessoas. Além desses, existiam 2 outros edifícios de cimento armado, servidos por elevadores, e nos quais se achavam instalados os serviços do Cominforme. Todos eles tinham a fachada escurecida pelo tempo. Quanto ao interior das casas e apartamento, nada havia de especial. Descendo pela esquerda, deparava-se com um desses edifícios de 3 andares, em que morávamos eu, o argentino, o redator-chefe e outros redatores russos. Como se sabe, o argentino e eu morávamos inicialmente numa casa do lado de fora, mas, quando a família dele chegou, 3 meses depois, ele se mudou para este edifício e eu fiquei sozinho no outro. Muitos meses mais tarde, quando chegou a minha família, também eu me transferi para cá, tornando-nos vizinhos novamente. O edifício contínuo era também de apartamentos residenciais, habitados por pessoas de categoria burocrática, semelhante à nossa. Depois vinha o magazine, igual a qualquer loja comercial modesta aqui no Brasil, e onde vendiam tecidos, calçados, comestíveis, bebida, material escolar, quinquilharias. Quando os russos ainda ocupavam Viena, de lá traziam, no avião do Cominforme, certa quantidade de mercadorias de boa qualidade e baratas, porque, não oneradas por direitos alfandegários, sendo logo arrebatadas pela freguesia, sobretudo pelos soviéticos, que revelavam a especial predileção por esses objetos estrangeiros. No mesmo... são socialistas de iPhone, bem lembrado. O João tá aqui. João! Você deu uma bola fora aí, ô seu comunistinha. Mas é isso aí mesmo, é comunista de iPhone. Isso vem de longe, né? No mesmo edifício, ao lado do magazine, ficavam a barbearia, onde trabalhavam 3 homens e 2 manicuras, todos romenos. Um dos barbeiros, natural da região de Romênia, em que se falava russo, conhecia bem esse idioma, além do romeno e algo de francês. A barbearia, ao contrário do restante e de outros locais, era uma instituição onde reinava alguma democracia. Fazia-se fila nas cadeiras. Se chegava alguém mais categorizado, Romanov, B-Sundnov,
e esta vez estava na vez de um funcionário qualquer, este, em geral, oferecia-lhe a vez, mas o outro não aceitava e saía para voltar depois, quando o movimento se houvesse reduzido. E nesse mesmo local, no pavimento superior, achava-se a residência das mulheres solteiras. Prosseguindo, encontrava-se no outro prédio de 2 andares, que servia de habitação a alguns espanhóis, ao casal indonésio e a outros mais, e numa de cujas partes estava instalado o posto telegráfico, que mantinha teletipos, além de outros aparelhos, como linha diretamente ligada a Moscou. Estendia-se a seguir um vasto barracão, onde trabalhavam em carpintaria, consertos de chaves e outros serviços desse tipo, alguns artesãos romenos. Entre o barracão e a fileira de casas de um só pavimento, intercalava-se pequeno jardim. Depois das casas vinham os prédios, onde se achavam instalados o posto médico dentário, os serviços de contabilidade e tesouraria e, mais à frente, o restaurante, cujo cardápio era composto quase todas de comidas russas e de alguns pratos romenos. No espaço compreendido entre o restaurante à esquerda e a guarita dos milicianos à direita, havia algumas árvores frutíferas, formando um arremedo de pomar. Aí erguia-se também o edifício do Departamento de Informação, com as seções que o constituíam: o gabinete de Bazanov, guarnecido de estantes, poltronas, divãs, grandes mesas, armários, uma sala contígua, onde mexiam em papéis 2 senhoras russas, de quem se sabia apenas que trabalhavam com ele, mas cujas funções específicas ignorava-se. Será, João? Sei lá, comunista, né, mano? Não dá pra duvidar nada. A seção de documentação, onde guardavam cópias de todos os documentos enviados a Moscou, relativamente aos diversos partidos comunistas, e a que só tinha acesso Bazanov, Mitin e o redator-chefe. Pois cada partido tinha segredos que não revelava aos outros partidos comunistas, exceto ao da União Soviética, que era o depositário geral da confiança e dos segredos dos comunistas do mundo inteiro. A seção postal, que não se limitava a receber e expedir a correspondência dos funcionários do Cominforme, pois tinha um serviço organizado para o envio de cartas a qualquer país, como tendo sido posta não em Bucareste, mas em Paris. Por exemplo, se eu tinha uma carta importante para o Brasil, entregava-se nessa seção, e somente em Paris é que seria selada, carimbada e remetida para o correio normal ao destinatário. A seção de jornais estrangeiros, incumbida de tomar assinaturas de aproximadamente 100 jornais e revistas do mundo inteiro, selecioná-los, distribuí-los entre os representantes e as redações estrangeiras, e que os recortava, arquivando os recortes, depois de assinalados pelos chefes das redações. Encontrava-se ainda nesse prédio os gabinetes dos representantes de países do mundo capitalista, inclusive do francês e do italiano, que eram substitutos eventuais dos 2 chefes russos, Mitin e Romanov. As sedes das redações estrangeiras, isto é, não russas, e a ampla sala com filas de cadeiras, que começava junto ao elevador e ao fim da qual se levantava um palco. Servia a ela como cinema, teatro
local de reuniões partidárias dos soviéticos, de conferências, festas e solenidades. 2 vezes por semana exibiam-se filmes ali, em geral soviéticos, mas também das democracias populares, e mais raramente de países capitalistas, França, Itália, Egito ou Índia. E até foram apresentadas certa vez um velho filme americano capturado na Alemanha pelas tropas russas, como Troféu de Guerra, um documentário feito por 2 viajantes tchecos, no qual se viam cenas da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, com explicações em russo. Ao retratar a praia de Copacabana, o locutor do documentário, naturalmente com medo de um dia sofrer acusação de ter estado a serviço da propaganda burguesa, tomou a precaução de ajuntar esta mentira. Abre aspas. Mas aqui os ricos podem só aqui banhar-se. Ao sair da sala de projeção, uma jovem russa me abordou. Ah, Tavarik Ribeiro, como é bonita Copacabana. Você tomou banho lá alguma vez? E eu, igualmente precavido, né? Qual que, Tavarik? Não vê que sou proletário? O edifício do Departamento de Informação ligava-se através de uma porta aberta na parede comum a outro prédio, onde ficavam os principais chefes do Cominform. No térreo encontrava-se a sala de reuniões do colegiado de representantes, uma vasta biblioteca marxista, cujas estantes se prolongavam pela parte subterrânea. No segundo andar, estavam os gabinetes do secretário, de alguns redatores russos e a seção de verificação, onde 2 funcionários russos especializados comprovavam as datas, números e citações que apareciam em artigos e notas a serem publicadas no jornal comiformista. No terceiro andar encontrava-se os gabinetes do redator-chefe, dos representantes das democracias populares e do administrador do jornal, também russo, ao qual se achavam subordinados o tesoureiro e o contador, o encarregado do restaurante e todos os artesãos romenos. Era ele que decidia, de acordo com o redator-chefe, a questão das habitações, sobretudo quando se tratava de transferir alguém de um para o outro apartamento. Além disso, estavam sob a sua responsabilidade a oficina tipográfica e a garagem, cujo chefe se achava igualmente subordinado a Bazanov. Agora olhemos o quarto andar. Ao sair do elevador, ia-se pela esquerda, em direção ao gabinete de meeting, tendo de cruzar a antessala, aonde ficava a secretária russa, diante de vasta escrivania, cercada por um grupo de estantes, onde se aliavam menos de 200 volumes, todos em russo. Sentava-se e trabalhava o chefe do Cominform. Perto, umas 4 poltronas junto à janela, por trás do vidro de um armário, como numa vitrina, os últimos números das 21 edições em que circulava o órgão comiformista. Quando chegavam de todos os quadrantes do mundo exemplares da última edição, a secretária do chefe abria o armário e substituía o número velho pelo número novo. Às vezes, nessa sala, em torno de uma comprida mesa, com os cantos arredondados e recoberta de vidro, efetuavam-se as reuniões secretas do colegiado. Em outras salas do mesmo andar existiam sessões de datilografia, de distribuição das linhas telefônicas e outros serviços ligados ao gabinete de meeting.
Continuando a caminhada em direção à rua Valeriu Branisti, ultrapassava-se um espaço vazio e encontrava-se 2 edifícios residenciais, um junto ao outro, possuindo subsolo comum, onde pernoitavam cerca de 15 soldados, que se revezavam no patrulhamento do interior do Cominforme, durante 24 horas, após o que eram rendidos por outros 15. Também viviam por lá alguns bombeiros, que de quando em quando faziam experiências, nem sempre bem sucedidas, de apagar incêndio. De certa feita, num instante mesmo em que, após o preparo e disposição de todo o apetrecho, escada, corda, mangueira, eles iam mostrar sua eficiência. Faltou água e as mangueiras não esguicharam, como tantas vezes. Em situação semelhante tem acontecido aqui no Rio, com trágicas consequências. Mas o fracasso dos aflitos bombeiros do Cominforme não foi nada trágico, mas apenas cômico, constituindo ruidoso divertimento para algumas senhoras russas profundamente entediadas. Funcionava ainda nesse subsolo a lavanderia, muito primitiva, a cargo de uma romena gorda, risonha e enferma, que trabalhava sem descaso e vivia a queixar-se de dores pelo corpo e da ineficiência de suas auxiliares. Tinha ordem de lavar somente para os solteiros, os casados que se arranjassem, mandando suas empregadas mesmas lavarem em casa. Adiante desses 2 prédios havia algumas árvores, um jardim cercado por entraçados de arame, o campo de voleibol, um terreno gramado que terminava no fim do muro, na rua Valeriu Branisti. Em certas horas, mesmo de dia, aquela cidadela parecia deserta. O expediente começava às 9 horas. Uns 20 minutos antes, a alameda se enchia da presença humana. Homens e mulheres das mais diversas nacionalidades passeavam de uma ponta a outra do terreno, como pássaros na gaiola. Daqui pra lá, de lá pra cá. Pareceu a Dilma, né? De lá pra cá, daqui pra lá. Será que foi daqui que ela tirou? Daqui pra cá, de lá pra lá? Ouviam-se cumprimentos nos idiomas e sotaques mais diversos. De repente, todos entravam e o pátio ficava momentaneamente vazio. Meia hora, 1 hora depois, ia repovoando-se. Passava uma enfermeira, mulheres de funcionários e representantes entravam no magazine, saíam conduzindo embrulhos e voltavam para casa. Depois iam sentando-se nos bancos, uma após outra, e dentro em pouco uma pequena multidão bem feminina, predominantemente russa, se achava em plena atividade. Umas cochichavam coisas sobre as outras, ausentes, revelavam segredos extorquidos dos maridos sobre a promessa de não passar adiante. Davam risadinhas, faziam tricô. Mas eis que no melhor da palestra repontava uns 30 metros, de právida debaixo do braço, um camarada russo, designado pela organização partidária, espécie de fração do PCB dentro do Cominforme, a fim de ler para aquelas senhoras coletivamente o artigo do órgão oficial do Partido Bolchevista, além de alguns telegramas estrangeiros e uma importante notícia nacional de como o camarada Ivanov conseguiu extrair mais carvão no mês passado do que qualquer outro mineiro da bacia de Dom. Esse era o momento sagrado do qual a alegria era banida, até das crianças, que por este ou aquele motivo não se achavam na escola. Exigia-se a cessação da algazarra. Corressem, trepassem nas árvores,
mas em silêncio. Só depois dessa cerimônia é que, via de regra, chegavam e se incorporavam ao grupo algumas senhoras que viviam fora do recinto. Aconteceu que, com a chegada de novos representantes e outros funcionários, a população cominformista transbordou e os excedentes tiveram que ocupar 2 outros prédios fora da amurada. Um deles na rua vizinha, e outro a uns 500 metros de lá. Fora do recinto havia ainda a oficina tipográfica e uns 10 minutos a pé. A garagem mais ou menos à mesma distância, em outro ponto. A escola primária russa a uns 15 minutos de ônibus. O palacete de meeting no centro da cidade. E a casa de campo à beira do lago Snagov, a 1 hora de ônibus ou automóvel. Essa casa de campo, englobando uma área de 2 quilômetros de largura por 2 de comprimento, pertencera aos ingleses, que na Segunda Guerra Mundial exploravam o petróleo do Ploeste. Para lá se lançavam sábado à tarde todos os cominformistas, inclusive os trabalhadores do restaurante, com seus utensílios, e o operador cinematográfico com o projetor, a tela portátil, as caixas de filmes. Inicialmente existiam em Snagov 2 prédios de estilo moderno. Um deles tinha 2 pavimentos e um subterrâneo, com banheiro, salas de estar, salão de bilhar e uns 20 quartos e apartamentos. O outro, 50 metros adiante, tinha o andar térreo, onde ficava o salão de refeições, com paredes de vidro e cantina e a cozinha, tendo uma varanda que cercava o salão por 3 lados, aonde se dançavam ao ar livre e de onde se descortinava magnífica vista sobre o lago e sobre o mosteiro na outra margem. Do refeitório descia-se por uma escadaria interna e por outra externa ao andar subterrâneo, ou quase subterrâneo, pois como o próprio prédio foi construído numa rampa, somente metade desse andar ficava sob o solo. A outra parte abria-se para fora, caindo sobre a beira do lago, uns 15 metros abaixo. Aí ficava um salão de baile, com piano e vitrola. E fora do salão, embaixo da varanda que circundava o refeitório, havia uma área coberta, mas sem paredes de frente, contendo mesas de ping-pong, dominós e jogos de salão típicos da União Soviética. Depois ergueram-se outras casas nas imediações dessas, mais modestas, porém confortáveis. Entre o lago, à beira do qual se achavam um trampolim e vários botes, o portão de entrada, guardado por soldados de fuzil no ombro, havia campos de tênis, de voleibol e de futebol, pista de corrida a pé ou em bicicleta e motocicletas, bosquetes que nas primaveras desabrochavam em flores de variados feitios e tonalidades, e se povoavam de jovens casais cominformistas. No inverno, toda a gente se encaramujava no salão de bailes e de jogos. Mas na primavera, e sobretudo no verão, aquele meio milhar de pessoas se dispersava por todos os lados e se movimentavam freneticamente, nadando, pedalando, remando, correndo e gritando pelos bosques. E os camponeses da vizinhança espiando tudo aquilo e, de certo, matutando
Por que teriam desaparecido aqueles estranjas magros, compridos e rosados? De cachimbo no canto da boca, copo de uísque na mão. E por que andariam agora por ali aquelas pessoas incrivelmente misturadas? O indonésio baixinho, bronzeado, de lábios grossos, ao lado de alguns gigantes russos, brancos, fortes, daqueles espanhóis, franceses, amorenados, desse japonês de pele amarela, olhos triangulares, dos alemães alourados, enfim, toda essa gente vinda dos 4 cantos do mundo. E se lhes dissessem que os estranjas compridos e rosados eram seus exploradores e nós, a fina flor da burocracia internacional do comunismo, seus camaradas e petrores, eles haveriam de sorrir, desconfiados e ingratos, sem enxergar bem a diferença entre um e outros. Compartilhe, pessoal. Até a próxima leitura. Deixar, tá quase acabando.